Olá, aqui é a professora Ana Graziele, mas dessa vez na disciplina de Planejamento Estratégico, não vai confundir, hein? Bom, eu tô aqui hoje para falar sobre um dos assuntos, né, dos muitos que tem aí no nosso conteúdo da disciplina, que é a análise de cenários. E é um assunto que tá na moda, viu? Tem muita gente falando sobre análise de cenários hoje. Não, porque de acordo com esse cenário a gente faz isso, o outro cenário a gente tem que fazer aquilo e tudo mais. Então nós vamos falar disso hoje. E aí eu trouxe até um recurso para nos ajudar. Eu trouxe aí uma bola de cristal para nos auxiliar a entender melhor o que é o futuro. Até parece, né? Se fosse fácil desse jeito. Aliás, não sei se dá para você ver, mas nesse desenho, digamos assim, souvenir aqui que eu estou mostrando, tem a imagem de uma igrejinha, né? É, na verdade, a Catedral de Milão, na Itália, um dos países que está mais atingido, né? Está sendo mais atingido pela questão aí do coronavírus. E isso aqui, na verdade, é um souvenir, né? Mas eu trouxe porque tem muita gente que acha que fazer análise de cenários é isso, é prever o futuro de qualquer, digamos assim, usando técnicas muito não convencionais, mas nós somos estudantes do curso de administração, então não podemos acreditar nisso, porque existem métodos muito mais científicos de fazer a elaboração de cenários. Bom, para começar, a gente precisa entender o que é cenário, né? Então, imagina só que o cenário é como se fosse esse quadro que está aqui, ó, atrás, né? Então, o que significa isso? Quando a gente elabora um cenário, é como se a gente estivesse fazendo uma pintura, né? A gente está ali, a gente primeiro imagina na nossa cabeça como aquilo vai acontecer, utiliza aí de tintas, pincéis, materiais e depois coloca isso num quadro. É mais ou menos isso que a gente faz em administração. Só que ao invés de usar tinta e pincel, a gente utiliza as informações, principalmente do ambiente externo, para tentar aí construir esse quadro, construir esse mapa que deve de alguma forma representar o futuro da minha empresa ou da minha organização. Então, o primeiro passo para a gente construir uma análise de cenários é coletar as informações do ambiente, principalmente do ambiente externo, ou seja, do ambiente geral, então fatores como o ambiente demográfico, político-jurídico, sociocultural, econômico, tecnológico, global, que são aquelas variáveis do ambiente geral. Também coletar informações sobre o ambiente da indústria, então sobre os fornecedores, sobre os compradores, os concorrentes, os produtos substitutos, os entrantes, e também sobre os concorrentes diretos, que fazem parte do ambiente da concorrência. Essas informações são primordiais para a construção de cenários. E aí existem várias técnicas para construir isso, né? Você deve estar pensando, poxa, professora, mas eu não podia fazer isso com uma análise SWOT? Poderia. A análise SWOT é uma das formas de se fazer análise ambiental, mas não é a única. E a análise SWOT, ela tem um olhar muito fixo na questão do presente. Então a gente olha o que está acontecendo agora. Na análise de cenários, a gente precisa olhar o que está acontecendo agora e o que já aconteceu para tentar prever mesmo aí o que pode acontecer no futuro. Então, enquanto a análise SWOT ela tem um foco mais no presente, a análise de cenários ela visa de fato subsidiar o planejamento. Por quê? Porque a gente planeja olhando lá na frente, olhando no futuro. Então, esse é o grande lance de você usar a análise de cenários, como uma ferramenta auxiliar à questão do planejamento. Bom, como eu disse, tem várias formas de se fazer análise de cenários, né? Uma delas, que é a que eu mais gosto particularmente, é aquela que faz uso de análise de tendências, ou seja, a gente coleta dados numéricos, né, reais, e que refletem um período de tempo. E esse tipo de dado, que tem essa característica mais histórica, a gente consegue utilizar para fazer previsões, né? Então eu olho, por exemplo, para a linha de tendência desses dados num gráfico e eu consigo enxergar se, por exemplo, a minha demanda ela está subindo, ela está diminuindo. Eu consigo enxergar se a minha participação de mercado ela está crescendo, está aumentando, se está estabilizando, enfim. Dá para a gente fazer todo esse olhar
com análise, simplesmente com gráfico de tendências. E aí, se a gente quiser aplicar uma técnica mais, digamos assim, aprofundada de simulação, de estimação, a gente consegue de fato aí prever o que vai acontecer com qualquer variável, na verdade, que você esteja analisando, desde que ela seja quantitativa. Então, considerando que os números eles fazem muita diferença na hora que a gente vai fazer o planejamento, eu acho que fazer análise de cenários utilizando essa técnica mais quantitativa, digamos assim, né? Ela nos dá bastante subsídios aí para tomada de decisão. Só que, como eu falei, é uma coisa mais tem uma perspectiva mais histórica, né? Ela pega informações ao longo do tempo. Existem softwares que fazem análise de cenários que conseguem projetar o futuro da empresa para 70, 80, 90, 100 anos. É muito tempo, né? Aí você fica pensando, caramba, mas como é que dá para fazer isso, né? Como é que dá para projetar, tipo, 100 anos lá na frente de empresa? Mas é possível fazer. Como qualquer outra técnica de análise digamos assim, do futuro, né? Tem aí os seus erros. Lógico que a gente não está falando, né? Por exemplo, de uma bola de cristal. Mas o que eu quero dizer é que você não vai acertar 100% com nada que você utilizar, inclusive com os números. Mas eu acho que os números facilitam até a explicação de algumas decisões que a gente toma, tá? Então é possível fazer essa tomada de decisões aí com um pouco mais de critério matemático, por exemplo. Uma outra forma de você fazer análise de cenários é utilizar técnicas mais qualitativas, nas quais a gente usa como informação a expertise das pessoas. Então, tem uma técnica de trabalhar isso que se chama Delphi, na qual a gente reúne especialistas de um determinado setor, entre eles podem até haver participantes da empresa, funcionários da empresa, e a gente joga um tema para essas pessoas discutirem. E com base nas experiências que essas pessoas têm, nos seus olhares, né, diferenciados aí da realidade, se constrói um entendimento sobre o que pode ocorrer lá na frente. Então, é como se a gente estivesse juntando um grupinho e falando, pô, o que você acha que vai acontecer, né, com a conjuntura econômica do Brasil, diante do problema agora do coronavírus e tal, né? E aí, de repente, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Ah, poxa, eu acho que vai acontecer tal situação. Bom, então beleza, então acho que a gente podia se planejar para isso. Então, é uma análise mais intuitiva, posso dizer, né? Ela é mais intuitiva, mais qualitativa, mas que também é importante, né? A gente não pode acreditar que somente números fazem com que a projeção ou análise de cenários torne-se válida. Então, de alguma forma, eu acho também que é importante usar esse tipo de técnica, ou talvez combinar as duas, fazer análise de tendências com os números e também usar a técnica Delphi para garantir aí um subsídio qualitativo para essa análise. Uma das primeiras iniciativas que a gente teve de análise de cenários no mundo da administração foi feito por uma empresa que se chama Shell. Está lá, inclusive, no slide, né? A Shell, motivada pela crise do petróleo, viu as operações da empresa se acabarem, né? E aí resolveu pensar numa forma de prever, digamos assim, tentar prever o que vai acontecer no futuro e aí se programar para essas possíveis ocorrências, né? É o que a gente popularmente chama de plano B, né? E eu acho que foi uma experiência muito bem sucedida e que tanto bem sucedida que a gente utiliza até hoje na nossa na gestão. Bom, eu vou gravar um outro vídeo explicando mais ou menos um passo a passo de como fazer isso, e muito baseado na técnica que a Shell utilizou, que você pode adaptar, obviamente, mas que eu acho que ajuda bastante aí a pensar nessa possibilidade como ferramenta de análise estratégica, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!